Bom dia a todos, o meu nome é Luiz Gonzaga Granja Filho, eu sou médico há 32 anos, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje moro em São Paulo e na China também. Sou médico chinês desde junho de 2017. Eu venho aqui um dia especial, muito especial para mim. É o dia do aniversário de um grande médico, de um grande cientista, de um dos grandes epidemiologistas desse país, chamado Djalma Agrippino de Mello, a quem eu deixo os meus parabéns, muita saúde, muita alegria, muita felicidade, muita paz nesse dia para uma pessoa tão especial como Djalma de Mello Agrippino. Meus parabéns, meu amigo. Eu vim aqui pelo motivo que todos hoje falam, que é o coronavírus. Vou contar uma história. Quando eu era menino no sertão de Pernambuco, eu nasci em Parnamirim, no alto sertão de Pernambuco, depois me criei em Belém do São Francisco. Duas regiões, duas cidades muito secas, muito áridas, a despeito de Belém de São Francisco ser a margem do rio São Francisco, mas se você se distanciar alguns metros da margem do rio, já é muito seco. Em Parnamirim, a minha família ficou sediada e eu perguntei certa vez a meu pai, quando eu era menino, de papai, por que é que nossa família veio se sedimentar num lugar tão árido, tão inóspito quanto o sertão de Pernambuco? Tão seco, tão difícil de se viver, os animais morrem de sede, as pessoas com extrema dificuldade. Ele disse: meu filho, é porque você não sabe o que é o sezão, o que foi o sezão. Eu digo: o que é o sezão, meu filho? Isso é a malária, meu filho. As pessoas das regiões ribeirinhas, elas tinham sezão, febre, terçã, quartã, e elas morriam porque muitas vezes complicavam. Muitas complicações graves, inclusive com hemorragia, convulsões, etc. E nossa família sofreu muito por isso. Então, em consequência disso, todos foram morar no sertão. Parecia ser o pior lugar do mundo, mas, em compensação, nos protegia contra doenças que vinham das águas, não, da verdade, das águas, dos mosquitos que precisavam de águas para poder se proliferarem, para poder se multiplicarem. Então, as fêmeas de um determinado mosquitinho, elas contaminadas por um protozoário chamado Plasmodium, elas picavam as pessoas no entardecer ou amanhecendo, e às vezes de madrugada, de noite, e essas fêmeas passavam esse protozoário e que davam a malária. Naquela época não existia nenhum medicamento, não existia. Minha família, muitos sofreram, muitos morreram. Mas meu pai me disse que teve uma planta do sertão que salvou a vida de muitos dos meus familiares, dos meus antepassados, e de muitas pessoas em todo o Nordeste do Brasil. Essa planta se chamava-se quina-quina, é assim que nós a conhecemos no sertão de Pernambuco. Se você for atrás do nome dela, o nome dela é Cinchona caliçaia, é o nome científico dessa planta, chamada quinquina ou quina, que para a gente é a quina-quina. Uma planta muito amarga, a casca amarga, a folha amarga, mas salvou a vida de muitas pessoas. Antes do advento sintético, das drogas sintéticas como a cloroquina e a primaquina para o tratamento da malária, as pessoas eram tratadas com quinina, e essa quinina vinha da casca, do tronco de um arbusto presente em toda a América do Sul, chamado quinquina, quina, e era o que nós tínhamos em abundância e ainda temos no sertão de Pernambuco. Então eu venho aqui para dizer o seguinte: fazendo a associação do tratamento dos meus familiares para a malária com casca e chá de quina-quina, se é verdade que a hidroxicloroquina, que estão propagando e fazendo protocolos aqui na USP, na Prevent Senior,
Na França, nos Estados Unidos, o Donald Trump liberou para todo mundo, a Bayer vai liberar gratuitamente em todo o território americano, vai chegar aqui no Brasil. Se é verdade que a hidroxicloroquina tem essa ação antiviral contra o coronavírus, então nós temos uma solução caseira. Nós temos uma solução caseira chamada chá da casca de quina-quina. Eu só peço a todos os que forem atrás dessa casca que não matem os arbustos. Qualquer planta, se você tirar 360 graus da casca dela, você mata ela e ela não serve mais para nada. Mas se você quer manter a árvore viva, você tira até 40%, até 50% da casca, não tirando ela circunferencialmente, senão ela vai morrer. Então você tira dos galhos, do tronco, do caule, mas não tire 360 graus, senão você mata a planta e ela não serve mais para nada. Ela vai se reconstituir, ela vai cicatrizar como se fosse uma ferida e vai produzir mais casca para beneficiar mais outras pessoas. Então, esse chá de quina-quina poderá ser uma solução preventiva e terapêutica para o coronavírus, à semelhança da hidroxicloroquina, porque a quina-quina tem a quinina, tem a quinidina, tem muitas outras substâncias que tratam a malária à semelhança da cloroquina e da hidroxicloroquina e da primaquina, que talvez fosse uma outra opção para tratar o coronavírus. Como fazer o chá? O chá é você pega, você pulveriza, ou você tritura, ou você liquidifica a casca da quina-quina, pega 2 colheres de sopa, coloca em 1 litro d'água, ferve por 10 minutos, deixa 10 minutos descansando e toma de 2 a 3 xícaras, no máximo, por dia. Porque a quinina, como a hidroxicloroquina, como a primaquina, tem alguns efeitos colaterais indesejáveis. Tem também algumas associações terapêuticas que não devem ser feitas. Então, ter cuidado, porque um remédio, para deixar de ser remédio e passar a ser veneno, basta a dose ser modificada. Ela pode ser tóxica. Então, nesta medida de 2 colheres de sopa para 1 litro d'água, fervido por 10 minutos, resfria por 10 minutos e toma 2 a 3 xícaras por dia, provavelmente não lhe será tóxico, da forma que não foi aos meus familiares do sertão de Pernambuco, em épocas longínquas, 1700, 1700 e pouco, 1800, lá no Alto Sertão de Pernambuco. Então eu venho aqui para dizer aos senhores que também as bebidas gaseificadas, os refrigerantes que têm quinino como a água tônica com quinino, poderá trazer algum benefício preventivo, já que a dose de quinina que tem na água tônica é muito pequena, a dose de cerca de 5 miligramas por litro, e não serviria para um tratamento, porque é uma dose pequena. Entretanto, pode servir para prevenir. Se você toma todos os dias uma água tônica de manhã, uma água tônica à tarde, uma água tônica à noite, você estaria tomando próximo a 5 miligramas de quinina por período, 15 miligramas por dia, o que poderia trazer um grande benefício, evitando esta infecção pelo coronavírus, ou atenuando ela, reduzindo a sua morbidade e a sua mortalidade. Então, meus amigos, eu gostaria de apresentar mais essa possibilidade de ajuda aos pacientes que estão em risco, especialmente os idosos, os com doenças associadas, as doenças degenerativas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, os idosos, e deixar a mensagem do chá de quina-quina, que não deve ser usado em mulheres grávidas, em pessoas com depressão, que fazem uso de carbamazepina, em crianças, também não pode ser usado, porque pode ter alguns efeitos levando à arritmia, mas também se usa para tratar arritmias, para vocês verem como depende da dose. Então, fica a minha mensagem.
chá de quina-quina 2 a 3 vezes ao dia e uso de bebidas ou de alimentos que contenham quinina, como, por exemplo, a água tônica. Poderá ser benéfico e trazer uma certa resistência à infecção pelo coronavírus. Fiquei muito preocupado hoje quando li, 7 de abril, uma notícia que em Pernambuco tem 200 casos, com 30 mortos, com 499 esperando o diagnóstico, 1.447 suspeitos e com uma mortalidade que seguramente é a maior do mundo, de 13,45%. Eu fiquei estarrecido. Por que o meu estado, por que Pernambuco tem uma mortalidade tão elevada assim? O que está acontecendo? Qual o problema? Eu gostaria que os meus amigos pernambucanos, médicos, pudessem pensar sobre isso. Provavelmente a maior mortalidade do planeta, eu não sei, meu querido amigo Djalma Agripino, que está completando hoje, que é um dos maiores epidemiologistas desse país, poderá responder qual a razão de, até este instante, a mortalidade em Pernambuco secar 13,45%, uma coisa assustadora. Assustadora. Meu querido Djalma, tente entender isso, explique ao mundo. Por que são falta de equipamentos, falta de qualificação profissional? Não é. Nossa medicina é das melhores do Brasil. Alguma coisa está acontecendo que essas pessoas estão morrendo mais do que no resto do mundo. Por favor, vamos tentar compreender. Meu grande abraço a todos e espero que tenha contribuído de alguma forma com este vídeo. Um abraço grande, meu querido Mané Júnior, meu querido Djalma, minha família, minha mãe, que está no sertão de Pernambuco, um cheiro, um abraço para toda meus 12 irmãos, Teta, Núria, Aurinha, Verdola, Laninho, Ribinha, Nubinha, Cleiton, Biana, Fabinho, Rominho. São todos meus queridos irmãos, que eu espero que isso ajude eles a se prevenirem. Também já pedi a uma das minhas irmãs que me mandassem amostras de cascas de quina-quina para ver se aqui na USP eu consigo fazer alguns trabalhos juntos com alguns amigos e pesquisadores. Vamos tentar arranjar mais um caminho para resolver um problema tão sério, tão grave, porque eu não estou preocupado apenas com este Covid-19, mas pode ser que tenha o Covid 2020, pode ser que tenha o Covid 2021, 2022 e assim por diante. Então nós precisamos nos debruçar sobre livros e pensamentos e raciocínios e usar tudo o que se conhece para se tentar conviver no mundo dos micro-organismos. Um abraço a todos, feliz Páscoa para todo mundo. Muito obrigado.